Depois de muitos anos da humanidade, guerras, fome, grandes catástrofes, um único evento mudaria tudo. Todos os países dos 4 cantos do planeta se uniriam em um único local para correr atrás da bola. A Copa do Mundo é sem dúvidas um dos eventos esportivos mais importantes. E quando falamos de futebol, é claro que o nosso país se torna uma grande referência. Com 5 títulos na gaveta, guardando o tão esperado 6º título, o tão famigerado Hexa. Se bem que falar de futebol atualmente não tem sido um caso muito legal. É meio chato e meio complicado falar disso, porque no nosso país ocorrem tantas injustiças e tantos problemas. Por isso, às vezes eu gosto de relembrar o passado, ver o quanto o nosso país foi glorioso, ver o quanto o nosso país tinha paixão pela camisa, como já dizia o seu Madruga. O que acontece é que hoje em dia já não se tem mais amor à camisa. Agora, o senhor sim tem muito amor à camisa, não é? Certo, sim. Por isso que o senhor nunca troca ela. O fenômeno também foi parar para o mundo dos videogames, sendo originalmente trazido pelos jogos de Nintendinho e depois foi se consolidando nos jogos 16-bits. Muitos conhecem atualmente a série FIFA, PES ou até mesmo eFootball dos jogos de celular e consoles modernos, mas hoje eu quero falar de um caso especial. Por mais que muitos falem de suas sequências, o primeiro jogo dessa franquia começou simples, como um singelo jogo de futebol, mas que sem dúvida acabou marcando uma geração inteira pelos seus incríveis divertimentos ou frustrações dentro das locadoras que este jogo causava. Este é International Superstar Soccer, mais do que um simples jogo de futebol, mas um jogo que consolidou uma geração inteira. O pai e o primeiro jogo que consolidou o gênero de esportes no mundo dos videogames. International Superstar Soccer foi lançado em 1994, no Japão tendo título como GKO World Soccer Perfect 11, e ficou muito popular pelo lado da Europa e também nas terras brasileiras, através de mods e outros jogos. A sua sequência, International Superstar Soccer 2, ou International Superstar Soccer Deluxe, é uma das mais conhecidas, mas a primeira foi a que originou o universo das modificações e dos mods desses tipos de jogo. Uma das mais famosas, e que você provavelmente deve conhecer, é o Ronaldinho Soccer 97. E as sequências desse mod acabou chegando para versões futuras e outras sequências do jogo. O que antes era International Superstar Soccer 64, virou Mas Caio, por que isso é uma análise rápida e não sei o que lá? Porque é um simples jogo de futebol, não tem muitas coisas a se falar. Eu vou falar um pouco do primeiro jogo porque esse foi um dos jogos que mais me marcou. E sempre em época de Copa eu costumo jogar ele. E talvez você goste mais dos jogos atuais do que dos jogos antigos de futebol. E como a intenção do canal é lhe apresentar jogos antigos, por mais que International Superstar Soccer não seja uma série desconhecida com todas as letras maiúsculas, é necessário que eu apresente para você, porque pode ser uma recomendação legal de jogo que você esteja procurando ou não, ainda mais agora em clima de Copa. Ah, agora eu entendi! O diferencial de International Superstar Soccer é seus diversos modos de jogo, e no primeiro temos uma quantidade razoável de coisas pra gente brincar. O primeiro é o Penalty Kick, onde podemos simular várias partidas de pênalti de um time contra outro. Em cada um desses modos nós podemos selecionar o modo para 2 jogadores ou você contra a máquina, ou até mesmo as duas máquinas se enfrentando ao mesmo tempo. Eu recriei o Tetra só para vocês terem uma noção de como funciona o modo. Partiu, bateu, acabou! Acabou! No beta! No beta! Não, Galvão, ainda não acabou pro beta. Ainda tem outros modos pra gente analisar. O segundo modo é o modo cenários.
Esse modo cenários é uma espécie de simulação de algumas partidas e temos que resolver alguns problemas a respeito de alguns times. Por exemplo, sair de uma situação difícil, como por exemplo um time empatado perto do fim do segundo tempo, e assim quando a gente completa tudo, temos um encerramento bem legalzinho. Mas isso ainda não representa que o jogo terminou. Tem um modo treino, onde podemos treinar os vários tipos de jogatina que tem dentro das partidas. Nós aprendemos a lidar com os passes, com os dribles, com as defesas e com as cobranças de falta, para o jogador poder se acostumar melhor com os controles. E temos a principal nata do jogo, que são os campeonatos, o Internacional e a Série Mundial, que é o modo mais longo dentro do jogo. No total, são 26 times para escolher, pegando partes da América do Norte, América do Sul, Europa, África e Ásia. Basicamente, quase todos os times do mundo estão aqui. E claro, não podemos deixar de falar do nosso incrível Brasil Zil, que está aqui arrebentando mais do que nunca. Bem, literalmente. Vale a pena lembrar que todos os jogadores são fictícios, por mais que eu queria que essa seleção brasileira do jogo existisse. O Hexa com certeza viria mais adiantado nas nossas mãos. Para a época que o jogo foi lançado, esse sistema de administração dos jogadores foi muito incrível para sua época. E eu acredito que tenha sido por causa de International Superstar Soccer que teríamos outros jogos de futebol nesse mesmo estilo. Bom, analisando os modos campeonato, que são como se fosse um modo história, entre aspas, dentro do jogo de futebol, com o time que você escolheu, você vai enfrentando todos os outros em sequência, com partidas relativamente longas, durando no máximo 5 minutos ou com 1 minutinho de acréscimo. É relativamente curto, mas por se tratar de muitos times, as partidas duram muito mais que o desejado. Sem contar que esse jogo é relativamente fácil, porque não somente pelo fato da inteligência artificial do goleiro ser um pouco quebrada, mas também pelo fato de existirem certos macetes para se conseguir fazer a maior quantidade de gols possível, ultrapassando da casa dos 10 se você for jogar com mais atenção. Nessa partida, por exemplo, que é a final do campeonato internacional, que só pode ser liberada através desse código aqui, eu tinha feito muitos gols nessa partida e eu consegui fazer uma espécie de 7-1 ao contrário. Porém, eu não consegui fazer o 7º gol a tempo. Mas mesmo assim, eu consegui finalizar o jogo em grande estilo. Vocês vão ver alguns dos melhores momentos agora. Todos sabemos onde isso vai parar, então vamos pular pro fim. E após essa longa campanha, International Superstar Soccer de Super Nintendo se encerra. Vale a pena lembrar que por se tratar de um jogo antigo era necessário zerar na dificuldade mais alta para se obter o final verdadeiro. Mas quem ligava para isso naquela época? O pessoal só queria jogar para se divertir, zoar com os amigos. E os jogos são para isso. Os esportes também são para isso. Eu não entendo por que das pessoas ficarem se tretando por causa dos times, por causa dos jogos, ou porque A ou B acabaram perdendo ou ganhando. Mas no fim do dia, trata-se de um belo jogo de esporte. Tem gráficos incríveis, uma trilha sonora maravilhosa, uma jogabilidade razoavelmente decente, e eu acho que ele transmite uma ótima atmosfera desse clima de esportes e Copas do Mundo, pois o visual dos jogadores, o próprio jogo em si, lembra muito as Copas do Mundo antigas. E nesse período, a seleção brasileira viveu tempos mágicos. Apesar de que hoje em dia não estarmos com tanto gás, eu sei que um dia nós temos esperança de que o Hexa um dia possa chegar para nós. Porque dizem por aí que o brasileiro nunca desiste. Mas a questão é essa que eu quero retratar no vídeo.
Não é pelo fato de que o Brasil tenha perdido esse ano que você possa ficar triste, que você possa desistir de tudo e jogar de tudo de pernas pro ar. Sabemos que uma hora essa conquista vai chegar para nós, porque nós somos o único país que estamos lutando por esse 6º título. Não tem ninguém na nossa cola até o momento. E nós podemos ficar felizes porque ainda somos o único país que tem o brilho, tem a paixão por esse esporte tão incrível que move pessoas, que une pessoas até os dias de hoje. E esse jogo pode ter feito o mesmo também, nas locadoras ou na casa de alguns parentes ou primos que são fissurados pelo mesmo esporte. International Superstar Soccer deve ter um lugar marcado no coração de cada brasileiro, de cada brasileira, ou cada criança que viveu os anos 80, 90 e até mesmo saudosistas hoje em dia que gostam de esportes. Obrigado por ter assistido o vídeo. Peço mil desculpas pelo fato do vídeo não ter saído a tempo. A ideia original era que esse vídeo saísse durante o período dos Jogos do Brasil, nessa Copa do Mundo. Mas eu terminei agora no finalzinho, agora que a gente está na semifinal. Acho que no período que eu estou gravando esse vídeo, a Espanha vai jogar contra a França. Mas é isso, gente. Mas eu também peço desculpas por esse vídeo não ter ficado tão bom, ou por não ser tão detalhado como os outros, mas eu espero fazer o melhor nos outros vídeos, ainda mais nesse período de férias, e eu quero trabalhar a todo vapor daqui em diante. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, no mais compartilha, dê sua curtida, comente, e muito obrigado pela sua atenção. Te vejo na próxima. Um grande abraço e tchau. Total, acabou o promessa. Vocês estão de sacanagem! Seus Zé Ruela! Seus orelhudos! Seus Zé Ruela desgraçados! Mas não vai dar!